Olá pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo, sou um dos membros aqui, idealizadores do Luz da Vida, junto com a minha parceira Adriana Costa, que é a terapeuta integrativa, que trouxe essa ideia toda, né, que eu abracei ouvindo o mundo corporativo. E abracei, né, essa ideia, né, de uma forma integral, né, de transformação. E essa história vocês vão saber mais, né, ao longo do tempo, para quem está buscando essa transformação espiritual, física, emocional, qualidade de vida. E nós hoje, né, nós estamos trazendo, né, a primeira etapa aí dessa parte, que é falar sobre a espiritualidade, né? E estou aqui com a minha parceira, Adriana Costa, terapeuta integrativa, a pessoa que me fez, né, me trouxe para acodificar todo esse projeto que ela já tinha escrito. E a gente transformou isso em mídia, tem curso, tem workshop, tem e-book, tem um monte de coisa para vocês aí. Tem coisa gratuita, tem coisa, obviamente, que tem que ter um investimento, porque realmente, né, acho que a gente acredita que há uma necessidade de se desprender, né, de se investir nisso. E eu vou deixar o microfone aqui com ela aqui, nós estamos juntos aqui, ela se apresentar. Para quem não te conhece, Adriana, tá aí contigo. Olá, eu sou a Adriana Costa, sou terapeuta integrativa, e todo esse trabalho, né, que a gente está fazendo de compartilhar o conhecimento, eu no outro dia vi uma coisa que é interessante. Afeto e conhecimento a gente não pode guardar, né? Deve compartilhar. Então esse estudo, né, que eu venho fazendo, esse trabalho que eu venho fazendo ao longo dos anos, é fruto de uma tríade que eu falo, que é ciência, autoconhecimento e espiritualidade. Então, como ele falou que nós vamos começar pela espiritualidade, o que é importante saber sobre isso? Que não tem absolutamente nada a ver com uma religião específica. A espiritualidade é entender que Deus está dentro de nós e não fora. Então, esse Deus que há muito tempo ficou na nossa mente separado, porque parecia que ele estava fora, olhando e apontando, né, o dedo, é justamente o que não é a realidade sobre esse Deus e sobre a espiritualidade. Então é importante entender que nós precisamos nos reconectar com essa força interior. Essa força interior nos afasta do medo e nos aproxima do amor, nos aproxima da intuição, que será o caminho para as melhores respostas, porque é através de todo esse processo, né, de espiritualidade e autoconhecimento que nós passamos a entender qual é o sentido e o propósito da nossa vida. Entendo. Então, dentro daquilo que a gente deu uma olhada, né, André, que desse tema, né, algumas situações que a gente tem que participar, né? Como que a espiritualidade ela pode ser vivenciada, né, em nosso cotidiano, assim, no nosso dia a dia, né? Porque assim, às vezes a gente trabalha com formas e pensamentos, né? Como que a gente vai lidar com o ambiente externo, né? Porque muitas das vezes assim, eu acho muitos problemas no dia a dia, trânsito, né? Aquela coisa do cotidiano, transporte, trânsito, filhos, trabalho, enfim, saúde, família. Como que eu lido com isso, né? E como que a espiritualidade, conhecendo isso, né? A gente não vai falar assim, a espiritualidade conduza os meus pensamentos e, enfim, e vou deixar no automático, né? A gente acha que a espiritualidade vai levar você no automatismo, né? Como se fosse um piloto automático, que não é. Você é o condutor, né? Então, assim, o que você, de repente, olha dessa maneira, assim, de lidar, né, com o ambiente externo em relação com essa conectividade? É realmente a oração, alguma, como é que se fala? Meditação, enfim. Isso, então, eu não consigo separar a espiritualidade do autoconhecimento. Então, eu tenho que falar sobre, como você disse, justamente não pode existir automatismo.
Se eu transito todo dia naquele automatismo, eu faço tudo exatamente igual, e aí eu não tenho nem tempo para perceber, né, que a espiritualidade é se reconectar, é perceber, porque a gente às vezes passa dias sem perceber o nosso entorno, sem perceber os nossos sentimentos, apontando o dedo para as outras pessoas. Então, na verdade, não dá para separar a espiritualidade do autoconhecimento. E aí, o que é mais importante? Tomar as rédeas da minha vida de volta nas minhas mãos. E por isso que eu vou ter escolhas mais conscientes, porque se eu estou no automatismo, como você falou, vivendo uma vida mecânica, né? Porque os desafios, os problemas, os obstáculos da vida vão existir, porque nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Numa sociedade moderna, né? Assim, que você parece que não tem tempo para nada, né? Tudo tem que ser rápido, né? E hoje a gente tem ferramentas até que nos ajudam a gente ter. A inteligência artificial tá vindo aí a toda, né? O que mais está se falando hoje sobre inteligência artificial, algumas ferramentas digitais, tal, que facilitam o nosso cotidiano. Mas de certa forma, obviamente, a gente não vai criar uma babá eletrônica, né? Ou seja, eu preciso resolver as coisas e vou botar tudo no aplicativo. Não é dessa maneira que a gente tem que... Não vai se conhecer fazendo assim. Mas essa vida moderna, que tudo é muito para ontem, né? Eu acredito que assim, realmente a gente tem que ter um tempo para parar, para olhar para a gente, né? Todos os dias. Por exemplo, nem que seja 15 minutos, né? Na hora de acordar, ou na hora de deitar, na hora do almoço, trabalho. Sei que muitas das vezes a gente está envolvido com o trabalho e cada vez mais essa matrix, né, da necessidade, né? Você tem uma necessidade de ser assim, você tem uma necessidade de ter um carro, um apartamento próprio. Isso é tudo isso muito legal, mas aqui isso faz a pessoa, né, ela se prender nessas ideias, né, que são monoideias, né? Eu acho que é por aí. Então, você falou também exatamente sobre a pessoa falar que não tem tempo. E hoje em dia, cada vez mais, a gente está com muitas informações, né? E muitas distrações, na verdade. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É importante ter uma gestão melhor do próprio tempo, saber as prioridades. Então, assim, quando eu falo sobre autoconhecimento, se eu não sei o que é prioridade para mim, eu não sei qual as decisões, quais os movimentos que eu preciso fazer. E eu gosto muito do Albert Einstein, né, que ele traz muitas ideias boas, né, que afinizam com o que eu penso e sobre a vibração, enfim. E ele precisava realmente desse tempo no silêncio. E pelo contrário, né, as pessoas pensavam, ele deve ficar pensando. E ele dizia justamente isso. Se eu ficar pensando 99 vezes, né, ao longo do dia, eu não vou ter uma resposta. Justamente eu tenho que ir para o silêncio para me reconectar, que na verdade é isso, é se reconectar com essa força interior, com essa intuição. O silêncio é importante, a meditação é importante, novos hábitos. Como nós temos um corpo físico para dar conta e nós somos um ser integral, é muito importante praticar exercícios, cuidar da alimentação, perceber quais são as distrações, quais são os vícios. Isso está dentro do propósito do autoconhecimento, né? Então, se eu me conheço, se eu me reconecto com essa força que vem de dentro de mim e eu paro um pouquinho do barulho, né, mental, eu consigo realmente encontrar as respostas que moram dentro de mim. Então, esse é um dos caminhos, né? Então, eu estou entendendo aqui que talvez, né? Você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Essa questão da espiritualidade é uma conexão, né, do interno com o externo. Obviamente que, por exemplo, a doutrina, até a própria doutrina espírita, fala sobre realmente os guias, né? A gente possui alguns guias espirituais mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio, né?
Mas e tem os obsessores também que acabam tentando interferir, né? E a nossa mente é uma antena, né? Uma parabólica, aquela bem, né? A mais completa que tem, né? E se a gente trabalhar esses pensamentos, né? Que são pensamentos do dia a dia que a gente vê nas redes sociais, né? Opiniões de certas situações, enfim. E a gente acaba se envolvendo nessas opiniões. E acredito que a gente abra uma brecha também para essas energias dominarem, né, o nosso dia a dia. E a gente realmente cada vez mais, como o teu livro, né, o teu e-book, né, que fala sobre as correntes que te amarram, né, como você me corrige aí né, que é em relação aos pensamentos, né, aos paradigmas, às crenças, principalmente crenças que são colocadas em nós, né, pelos nossos avós, nossos pais, e a gente fica realmente preso. Estou falando, tem muita coisa aí, vai abrindo suas caixinhas mentais aí. Mas assim, estou falando do ambiente externo e interno. Então, como que a pessoa ela realmente trabalha, né, esse equilíbrio para não sofrer essas interferências? Então, você falou exatamente sobre pensamento. Então, os pensamentos, né, é que eles têm uma vibração também. Então, eu não tenho como fugir, né, voltando de novo, à espiritualidade, o autoconhecimento, eu vou lá na ciência. Quando a gente começa a entender que o pensamento tem uma vibração e a vibração ela tem uma medição, vamos dizer assim, até física em hertz, se eu penso positivo, eu me afinizo, eu sintonizo com correntes elétricas e vibracionais mais positivas. Agora, se eu começo a pensar negativo, eu começo a me afinizar com quem? Você até citou, né, dentro dessa questão da espiritualidade, energias de obsessores. Então, nada mais é do que aquilo que eu sintonizo. Mas a gente vai poder botar a culpa nos obsessores? Não, porque quem se afinizou? Se a gente está falando sobre livre-arbítrio, eu posso escolher tudo nessa vida. Então, eu tudo posso escolher, mas nem tudo me convém. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, por isso que nós temos já, né, mais tendências e inclinações, e a gente tem que se conhecer para saber. Bom, onde que é o buraco que eu caio? Qual é o pensamento que se repete? Qual é a monoideia? Qual é a ideia fixa que eu fico? E aí eu vou perceber, bom, se eu fico sintonizada com esse tipo de vibração através do meu pensamento, eu afinizo com quem? Tá tendo bom resultado? Essas energias que estão se aproximando de mim estão facilitando a minha vida ou estão dificultando a minha vida? Mas você até falou do autoconhecimento, né? Eu acho que você acha que o propósito, né? Você entender qual é o seu propósito de vida, né? Porque eu acho que todo mundo tem o seu. E obviamente, assim, pela divindade, pelo Criador, né? A gente tem realmente esse propósito de ajudar as pessoas. Né? A gente não veio sozinho, né? A gente não pode se separar por classe, por corpo, opções, time, enfim, país. A pessoa conhecendo o seu próprio propósito, né? Você acha que ela já tem 50% de chance de dar certo, né? Porque assim, ela vai saber para onde o caminho que ela vai percorrer, porque a pessoa ela tem que realmente ter a intuição. Acho que a intuição é muito importante também, além do propósito, saber pelo seu caminho, né? E percorrer, dar foco naquele caminho daquele propósito que ela assumiu, né? O compromisso. Aí vem disciplina, vem compromisso, vem um monte de coisa. Então, mas o que eu não tenho como fugir, por exemplo, de conectar a espiritualidade? Então, Dri, eu estava falando sobre o autoconhecimento, né? Sobre o propósito, né? Porque as pessoas, elas precisam talvez até conhecer, talvez não, acho que é fundamental, né? Não é conhecer a fundo, eu sei realmente o que é o meu propósito dentro do autoconhecimento. Eu me conhecendo, eu sei aonde que eu consigo chegar. Eu sei das minhas limitações e sei das minhas tendências e inclinações. Eu posso falar, não, eu não vou encarar essa porque eu posso me deixar levar por uma certa situação. Então, dentro desse conceito do autoconhecimento e do propósito, você vê essa conectividade, né, com a espiritualidade, enfim, manda abraço.
eu não consigo separar, então todo esse meu trabalho, né, na verdade eu sou fisioterapeuta e comecei a perceber que não dava para separar o corpo físico de outras questões. Então fui me aprofundando dentro da terapia integrativa e conhecendo mais esse ser integral. O que isso significa? Que se eu tenho certeza que eu sou um ser espiritual, tendo experiências aqui na Terra, eu vou, dentro do meu autoconhecimento, perceber realmente, até falei sobre isso, aonde eu tenho mais vulnerabilidade, aonde são os meus desafios. Só que eu também vou perceber que eu já trago potencialidades, né? E dentro dessas potencialidades, dons, talentos, habilidades. Aí o que eu percebo? Eu trabalho também dentro da linha do tempo. Se eu vou desde a minha infância e venho seguindo todo o meu trajeto, obviamente eu vim tendo experiências, fui adquirindo mais bagagem, mais conhecimento, mais sabedoria, para entender que a vida tem um sentido. Então, se eu tenho um sentido, porque assim, gente, para que é que eu tenho tanto desses talentos? Eu posso dizer, eu tô tão para baixo que eu vou falar para você assim, Adriana, eu não tenho talento nenhum. Impossível. Todo mundo tem, né? Dons, talentos e habilidades. E é importante entender que eu não vim com isso, né? Com qualquer dom que eu tenha, à toa. É muito importante que eu também perceba que eu não estou aqui a passeio, né? Então, assim, você descobrindo dentro dessas tuas potencialidades, desde o que você veio trazendo da infância, né? Do seu sistema. Às vezes a gente tem dons que são passados, né? Transgeracionalmente. Então, eu consigo, através desse processo, entender qual é o meu propósito de vida. Entendi. E para fechar, né, mais ou menos assim, esse tema, né, assim, pelo menos nesse audiocast que a gente está fazendo, você acredita que, assim, em relação às práticas, né, como que elas podem ser incorporadas na rotina, as práticas? Você acha que o estudo realmente é o ponto central disso? Estudar realmente sobre espiritualidade, sobre esses temas que podem te contribuir? O próprio cristal, né, a cristaloterapia, a cromoterapia. Existem elementos físicos também que ajudam também, aromaterapia, enfim, outros temas, né, que podem. Você acha que vale a pena, né, esse é o caminho, estudar esses assuntos, ou só realmente sobre a espiritualidade? Então, na verdade, gerir melhor o seu tempo para que você consiga ter um tempo para estudar esse tema, espiritualidade, e também conseguir fazer as práticas, que podem ser meditação, que pode ser uma caminhada onde você vai tentando esvaziar seu pensamento na floresta, na uma reconexão com locais de natureza. Por quê? Lembra que eu falo muito que o que é divino, tudo que está divino é o que está vivo, o que tem energia. Então tudo é energia, né? Não tem como fugir disso. Então locais que proporcionem isso, pegar sol, nem que seja na própria varanda de casa. Então são movimentos simples, né, de reconexão com a natureza. Pé descalço, de vez em quando nós precisamos dessa conexão na grama, pé descalço, até em casa mesmo. Na areia da praia. Na areia da praia. Tirar esse tempo mesmo para esvaziar a cabeça, desligar da televisão, dessas mídias que são violentas, evitar de ver essas coisas, não debater tanto sobre política, né? A gente sabe que cada um tem, né, o seu posicionamento. E tem uma frase que eu gosto muito, que todos os pontos de vista são sagrados. É difícil porque a gente ainda está muito voltado para o ego, e a gente quer debater, e a gente quer ter razão. Mas é isso, buscar a alimentação mais saudável, música. Você falou até sobre cristal. Quando eu comecei a gostar de cristal, nem tinha conhecimento. O cristal me chamava. Eu entrava numa loja assim desde jovem.
e gostava daquilo e levava para casa. Não entendia que eles tinham uma função, né, para cura, para bem-estar. Dá super certo, né? Às vezes eu tô aqui contigo, tô precisando de uma cromo cristal hoje. Aí você faz em mim. Juro, gente, não é jabá, nada, marketing, não. Realmente funciona. Eu, obviamente, também não conhecia, era super cético com relação a isso. Também não falava, não acredito. Não, era ignorante em relação a isso. À medida que a Adriana foi fazendo isso em mim, cara, eu vou te falar, as coisas assim, elas realmente transformam. Óbvio que não vai depender de mim muita coisa, né? Vai depender dos meus pensamentos, do meu equilíbrio, da minha prática de exercício, alimentação, principalmente alimentação, né? Me afastar de algumas coisas, bebidas alcoólicas e tudo, mas é claro, você não precisa ser radical em tudo, manter o equilíbrio, uma coisa vai equilibrando a outra. E assim, dentro desse finalizando, né, esse podcast que a gente está finalizando aqui, esse pequeno podcast que a gente está fazendo, né? Qual a sua consideração em relação ao final? Se as pessoas quiserem, né, mais sobre esse assunto, ou se quiserem, eu queria saber mais sobre cristal, sobre cromo, sobre a prática espiritual no sentido do espiritismo ou do espiritualismo, por mais que a gente, né, queira, que as pessoas queiram que a gente aprofunde algum tema, né, que a gente falou aqui nesse audiocast, fique à vontade de sugerirem aqui na nossa rede social, enfim, pode também no site, que é o www.luznavida.com.br. Lá também você pode encontrar, né, as terapias que a Adri também faz, os atendimentos online, né, tem os atendimentos presenciais, quem estiver aqui próximo da nossa base, né, nós ficamos aqui no Rio de Janeiro, no bairro especificamente da Tijuca, mas a gente pode expandir para outros bairros também. E além disso, a gente está agora, né, Adri? Vamos fazer aqui o marketing, né? Aproveitar esse gancho, que as pessoas que chegaram até aqui, obviamente, elas gostaram do nosso assunto. E isso que a gente quer realmente, né, praticar esses assuntos para ajudar as pessoas. E a gente agora, dia 11 de março, vai estar, né, de 9 às 16 horas aqui na Tijuca, na José Higino. Quem quiser saber, pode ir lá no site, tá todas as informações lá. Né, workshops da Sintonia das cores e dos cristais na vida prática, porque é prática mesmo, vai ter muita prática para que as pessoas possam entender que não é assim, tudo que a gente tem de sutil e físico estão interligados, então assim, afetam as nossas emoções, porque isso é uma medicina vibracional, que a gente fala, tanto cromo, cristal, elas vão alinhando os nossos chakras. Então, assim, é justamente para saber que os chakras não é uma coisa é muito antiga, né? Enfim, mas assim, o conhecimento é milenar. Então, as pessoas precisam realmente praticar. Então, pessoal que está interessado, as vagas são super limitadas. O local que nós vamos fazer é um local super aconchegante. Um aconchegante, a gente sabe que não é uma coisa assim grande para botar 100, 200 pessoas, não é isso. Nossa proposta é realmente ter um número agradável de pessoas, que a gente consiga dar atenção e que elas consigam também assimilar o conteúdo e assim desenvolver, né, praticar. Isso pode ser praticado dentro da família, pode praticar como profissão também, como as pessoas que querem fazer transição de carreira. Olha, eu quero sair, quanto mais eu ando conversando com as pessoas, eu vejo que muita gente deixou de ser da sua profissão para fazer algo diferente daquilo, totalmente transversal. Isso também é legal, começar com um assunto transversal e assim ir evoluindo, enfim, para uns assuntos mais específicos e conhecendo coisas novas, fazendo novas amizades também. Às vezes você, né? Vou fazer o curso da sintonia lá, workshop com a Adri, vai conhecer gente nova. Nós estamos preparando um ambiente super agradável, vai ser de 9 às 16 horas, ou seja, praticamente o dia todo lá, né, Adri? Então assim, dá um pulinho também lá no nosso site, deixa lá uma mensagem pra gente, que a gente quer responder você aqui no nosso audiocast. Então, Adri, as considerações finais agora, né, a gente está terminando aí o nosso audiocast. E as pessoas podem sugerir, como eu disse, e obviamente a gente vai atualizando, né? Não só para espiritualidade, mas a gente vai pautando outras coisas aqui, tá bom? Vamos lá.
Então, eu quero agradecer essa oportunidade, deixar as considerações finais, que é o Conhece-te a ti mesmo, que isso já é muito antigo, né? Muito falado, mas precisa ser praticado. Seja discípulo de si mesmo, né? Trabalhe a disciplina, que é realmente uma coisa das mais difíceis da gente conseguir, mas todo mundo pode tentar, né, fazer esse movimento. E comprometimento. Se eu disse que não estamos aqui a passeio, comece a perceber onde você não está se comprometendo. Primeiro com você mesmo e com algumas coisas que você já sabe que precisa fazer. Então, esse é o primeiro passo. Tá? Então fiquem com Deus, um grande beijo, até o próximo audiocast. Até o próximo audiocast, fique ligado nas nossas redes sociais, tá? Nós vamos fazer essa transmissão, né, desse audiocast de uma maneira talvez contínua, vamos tentar ver se a gente consegue continuar sempre isso, e enfim, pessoal comentando aí cada vez mais, que a gente depende de vocês para que a gente evolua também esse trabalho, ok? Bom, gente, obrigado a todos aí, até a próxima, fique com a gente, hein? Grande abraço, até mais.